Muito bem. Esse atributo divino da justiça kármica, de uma certa vingança, de uma certa crueldade, do Deus que castiga o pecado dos pais nos filhos até a quarta geração, essa visão divina de um Deus cruel, vingativo, ciumento, como se é revelado a Abraão, que passa o castigo dos pais aos filhos até a quarta geração, trazendo uma herança kármica genética de maldições, mas que é leal por 1000 gerações àqueles que o abençoam, mas essa bênção é um sistema de leis e parâmetros que requerem que o indivíduo cumpra essas leis e parâmetros. Essas leis e parâmetros são criações humanas que definem o comportamento do outro, e quem está fora desse comportamento é tido como errado, como insolvente, merece assim receber a culpa. Esse Deus ele pode ser compreendido, se for o caso, lembrando que Deus quer dizer ser de luz, que vem na palavra Dewa, Deva, da linguagem proto-indo-europeia, por isso que na Torá hebraica Deus está escrito como Elohim, ser de luz. Esses seres de luz, esse ser de luz, ele tem essa característica cruel, vingativa, ciumenta, castigadora, porque talvez nós tenhamos que entender que existe um grau de maldade humana que nós não estamos conscientes de. De repente existe um grau de indivíduos que são altamente cruéis, que são psicopatas de alto nível, que são homicidas, que são estupradores, que são torturadores, que são pedófilos. E esses caras eles não têm correção moral e eles operam em um grau de manifestação biológica sem restrição, porque a biologia do cérebro deles não compreende a empatia, não compreende a lei, a ordem e a bondade. Se houver de fato essa característica sobre os indivíduos, sobre os seres humanos, e aí nós seres humanos teríamos que lidar com esse grau de maldade existente entre nós, e aí existiria de fato uma justificativa para a guerra, para a destruição de povos, para a erradicação de pessoas, e isso seria visto como uma visão sobre a humanidade que o ser humano não tem, porque o ser humano ele é fechado, porque o ser humano ele é limitado, e esse ser humano é limitado, ele é fechado e ele não consegue entender, ele não consegue compreender o grau de crueldade, o grau de dificuldade, o grau de maldade que há na camada humana, e somente Deus veria isso, e Deus pune para evitar que esse mal se propague, porque esse mal só recebe e só se comporta sendo punido. Seria a ideia do comportamento de punição animalesco, ou seja, como os animais são punidos? Os animais são punidos, às vezes, no comportamento animal. A própria natureza se autopune. Como que os tigres se criam, como que os leões se criam, como que os lobos se criam, como que os animais mamíferos determinam o limite de um para o outro? Através da força, da brutalidade. Como que os leões e hienas se encontram? Eles se encontram na força, na brutalidade, no sangue, na guerra, e a limitação do espaço, a limitação do comportamento dos filhotes, a limitação da hierarquia feita na brutalidade. Talvez o ser humano necessite disso. Essa seria uma justificativa para o Deus. Mas, obviamente, é uma justificativa muito perigosa, gera vários problemas. Ela vai pressupor a ideia de que existe uma moralidade superior que consegue impor um castigo sobre alguém, mas essa moralidade ela está discernível em princípios não racionais. Porque esse Deus que a gente tem, ele tem uma série de princípios. E tem princípios ali que são contrários ao cidadão de bem, né? Se esse Deus visa reprimir o cidadão de bem, tem vários princípios ali que o cidadão de bem pode ter, como, por exemplo, ser homossexual, ser homoafetivo. Como, por exemplo, cultuar outros deuses. Esse próprio Deus que impõe uma norma comportamental, ele diz que você vai ser apedrejado, você vai ser morto se você cultuar outro Deus. Se você cultuar outro Deus, esse Deus que é justo e misericordioso, se você cultuar outro Deus, esse Deus que é justo e misericordioso, ele vai te apedrejar, ele vai dizer que você merece a morte, porque você está introduzindo outro Deus dentro da hierarquia de Israel. E aí haveria uma ideia de que essa Israel, ela é uma Israel no sentido de que só ali dentro daquele território se aplicam aquelas leis, que é a ideia ali da Torá. A Torá ela tem uma visão não expansiva, não proselitista, no sentido de que
tirando aquele pedaço de terra, a lei de Deus não se aplica em lugar nenhum. É só aquele povo para aquele pedacinho de terra minúsculo. Ela não é para o mundo. Essa é a visão da Torá. Mas a visão cristã, em sua essência, hoje, a visão cristã de igreja ela é contrária à visão cristã da Bíblia, porque a visão cristã de igreja hoje ela não tolera o culto a outros deuses, ela não tolera o culto a outras divindades, ela não tolera o sincretismo religioso, ela tolera apenas um monoteísmo focado na visão que aquela igreja prega. Mas Paulo diz que cada um será julgado de acordo com a sua consciência. Aqueles que não conheceram Deus, da forma que ele crê, sendo Deus revelado, Paulo diz que aqueles que não conheceram Deus como sendo Deus na forma que Deus é revelado a Paulo, vão ser julgados pela sua própria consciência, e Deus vai julgar cada um no seu grau de conhecimento sobre ele. É meio que o seu conhecimento sobre o certo e errado vai determinar a sua pena. Quanto mais você entende o certo e quanto mais você entende o errado, mais grave é a sua pena. A pena de Israel, a pena dos israelitas seria muito alta, porque os israelitas tiveram a revelação direta, logo, por terem tido a revelação direta, eles serão punidos em graus maiores, e por isso que o regimento é mais estrito dentro de Israel. Mas se você quiser fazer coisas que não são puníveis, coisas que não vão te trazer maldição, você pode sair de Israel, você pode sair do povo hebreu e não pertencer ao povo hebreu, você pode se excluir do povo e aí você fica isento de uma série de normas, regras e maldições. Essa é uma versão muito interessante que fica bem clara na Torá, que é aquele sistema de regras ali que são dadas por Yahweh, pelo Deus de Moisés, elas são para aquele povo naquele território, e o indivíduo tem o direito de sair daquele território e de descumprir a norma daquele povo. Claro que o problema é que esse povo ele foi criado através de uma guerra santa, de uma guerra de purificação, que condenou homens e mulheres e animais e casas ao extermínio completo. Inclusive criou prostituição sexual derivada da guerra. Então esse tipo de sistema ele é um sistema bem complicado.